Então, às 6 da manhã, como um bom atleta que você é, você começa a correr. Você passa pela placa do quilômetro zero justamente nesse horário e vai correndo, 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 até chegar na placa do quilômetro 5, às 6:30 da manhã. E você começa a lembrar da sua aulinha de física, onde seu professor falou sobre velocidade média. Só que como se calcula a velocidade média nessa situação? Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender isso e mais outras coisinhas. Partiu então? E aí, vamos trabalhar? Pessoal, antes de falar de velocidade média, eu preciso apresentar para vocês alguns parâmetros que vão servir como ferramentas para nós entendermos melhor o que é essa grandeza e o que ela significa, além de, claro, descobrir como calculá-la. Nessa figura, tem vários elementos que vocês nunca devem ter visto na vida, mas eu vou explicar direitinho o que cada um deles representa. Vamos lá? Então, pessoal, vamos entender o que essa figura está trazendo de informação para a gente. Primeira coisa, eu tenho esse objeto aqui, meio alaranjado, meio amarelo, andando para a direita, tá bom? Eu estou interessado em descrever o movimento dele. O que seria movimento? Movimento nada mais é do que quando você observa um determinado objeto com a sua posição mudando com respeito a um referencial conforme o tempo vai passando. Então, tem três elementos muito importantes nessa sentença que eu falei. Posição, tempo e referencial. Como que a gente denota posição na física? Pelo menos em cinemática, né? É muito comum nós nos referirmos à posição utilizando a letra S. Então, S1 significa, por exemplo, a posição 1 desse objeto. S2 significa a posição 2. Então, vamos completar nossa legenda aqui, ó. S1 e S2, eles representam as posições do objeto. Tá bom? Se eu tivesse um S3 aqui, seria uma terceira posição, um S4, e assim sucessivamente. E cada uma dessas posições vai estar associada a um instante de tempo. O que seria um instante de tempo? Se eu perguntar para vocês agora, que horas são aí no seu relógio, sabe? No meu relógio são 9 horas, 12 minutos e 39 segundos. O instante de tempo você pode pensar como se fosse uma foto que você tira na hora que você está olhando para o seu relógio. Então, a posição 1, você foi lá, olhou no seu relógio, está marcando um determinado instante. A posição 2, você marcou a posição, olhou no seu relógio, está marcando um outro instante, tá bom? Então, sempre que surgir a letra Tzinho, né, em física para vocês, o Tzinho, com o índice, seja 1 ou 2, ele vai estar se referindo sempre a instantes de tempo. E cada um desses instantes automaticamente associados a uma posição. Tá bom? Então, beleza. Então, o S1 é a posição dele no instante T1 e o S2 é a posição dessa bolinha no instante T2. Tá certo? Beleza. O que significa esse zerinho aqui, pessoal? Esse zerinho é a nossa origem. Toda marcação de posição ela vai ser feita a partir desse zero. Então, tudo que tiver à direita desse zero vai ser positivo. Já o que estiver à esquerda do zero vai ser negativo. Então, se eu tiver uma posição aqui, ela nessa setinha rosa, né, necessariamente ela vai ter um valor negativo, tá? Isso não tem problema algum. Ah, professor, precisa sempre ser assim? Precisa sempre, todo mundo à direita do zero vai ser positivo e à esquerda do zero vai ser negativo? Não, isso é convenção, tá bom? E essa setinha daqui, ela representa o que pra gente, pessoal? Essa setinha daqui, ela representa a nossa orientação. Isso significa que quando o objeto vai se deslocando para a direita, a posição dele vai aumentando com o tempo. Se o objeto vai se deslocando para a esquerda, a posição dele vai diminuindo com o tempo. Certo, pessoal? Isso daqui é sempre construído dessa forma? Não. Mais uma vez, isso é convenção. Se eu quisesse colocar essa seta apontando no sentido oposto, não teria problema algum. Tá bom? Então a gente já entendeu o que é origem, o que é essa setinha,
O S sempre vai estar denotando para a gente posição. Vocês vão ver mais abaixo, né, que é muito comum ter um parênteses aqui e no interior desse parênteses alguma unidade de medida, que eu já vou comentar com vocês, tá bom? E o que são os instantes de tempo, beleza? O que você precisa, né, para analisar um movimento? Medir como a posição está mudando conforme o tempo vai passando. Então, medir como a posição muda significa, no fundo, você medir diferenças de posição. Então, se aqui a posição é S1 no instante T1 e aqui é a posição S2 no instante T2, a diferença de posições é justamente esse pedaço aqui que eu sinalizei com uma chave, certo? Essa diferença de posições eu vou chamar de ΔS, certo? Então, o ΔS ele representa para a gente a diferença entre posições, mas é também muito comumente chamado em física de deslocamento. E automaticamente, né, quando você tem diferenças de posições, elas ocorrem, né, entre instantes de tempo diferentes. Então, o ΔT nada mais é do que a diferença do instante de tempo T2 e do instante de tempo T1. O que eu quero dizer com isso? Você saiu da sua casa, por exemplo, às 9h10, certo? Você chegou no seu colégio às 9h30. Qual é o intervalo de tempo que decorreu da sua saída até a sua chegada no colégio? Foram 20 minutos, correto? Como você calculou isso? Você pegou o tempo que você chegou na escola e subtraiu do instante de tempo que você saiu da sua casa. Beleza? Então, ΔT representa para a gente a diferença entre instantes de tempo, ou também, de tempo, né? Ou também, nós podemos chamá-lo de intervalo de tempo. Certo, pessoal? E aqui é a primeira sinalização importante que eu faço para vocês carregarem, né, ao longo do seu estudo de física. Sempre que surgir o delta à frente de alguma grandeza, esse delta ele vai representar diferença. Certo? Você sempre vai pegar uma grandeza e subtrair dessa mesma grandeza, em instantes posteriores ou em configurações diferentes. Tá bom? Então pensem aqui comigo. S, eu falei para vocês que representa o quê? Posição. Se delta é diferença, ΔS é diferença de posições. Certo? Ou seja, deslocamento. T representa o quê? Tempo. ΔT, diferença entre instantes de tempo. Só antes de descer um pouquinho essa imagem, né, pessoal? Para deixar registrado para vocês, nessa primeira situação, qual seria, né, o ΔS envolvendo essas posições? O meu ΔS aqui, ele seria escrito como S2 menos S1, tá bom? Anota aí no seu caderno. E qual seria, né, o meu ΔT? O meu ΔT, pessoal, envolvendo os instantes de tempo T2 e T1, ele seria T2 menos T1. Agora a legenda de vocês está completa, certo? Agora sim, vamos continuar. Pessoal, agora que nós definimos, né, essas grandezas básicas, é muito importante nós discutirmos as unidades de medidas que são convenientes e utilizadas em geral para elas, tá? Quando a gente fala de posição, pessoal, e nós estamos no SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, né, que é adotado como sendo padrão quase de forma universal, sempre que nós medirmos posição, essa grandeza ela vai ser medida em metros, tá? O metro ele é simbolizado pela letra M minúsculo. Tá certo? E o tempo, os instantes de tempo, eles vão ser medidos em segundos, que é representado pela letra S minúsculo. Galera, eu sempre vou bater na tecla com vocês sobre o uso de unidades de medidas, sempre. Isso é fundamental, não esqueçam isso. Nas minhas provas, né, eu sempre desconto o ponto da galera, porque não faz sentido você encontrar um resultado e não ter uma unidade de medida associada, tá bom? Por favor, não deixem isso passar batido. Então, nos problemas em que ele pedir para vocês
uma posição, ou um tempo, ou até mesmo, né, um deslocamento ou um intervalo de tempo, onde vão ser usadas as mesmas medidas, lembrem de colocar para posição e deslocamento metro e para tempo e intervalo de tempo segundo. Tranquilo, pessoal? Por favor. E além disso, né, você saber o que cada uma dessas grandezas representa e como elas são medidas, te ajuda muito na interpretação de exercício. Você não vai ficar perdido. Você não vai ler lá um texto e falar, pô, isso daqui vale não sei tantos metros. O que isso representa do ponto de vista físico? Se você lembrar que posição é medida em metro, tempo em segundo, você não vai passar perrengue nessas questões, tá bom? Você precisa sempre olhar e entender o que elas significam, cada uma dessas grandezas do ponto de vista físico, ao identificar a unidade de medida que está sendo utilizada para caracterizá-la. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos seguir. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei aqui 2 recortes da animação do início da aula para explicar melhor e ilustrar o que eu acabei de explicar para vocês lá em cima, tá bom? Então, a nossa corredora, ela parte da placa do quilômetro zero. Isso vai representar para a gente a posição inicial dela. Quando eu me referir à posição inicial, isso sempre vai ser simbolizado por S0. Beleza, pessoal? Então, a posição inicial dela é justamente, né, a plaquinha de 0 km. Certo? E qual é o instante inicial? Qual é o instante que eu começo a monitorar esse movimento? Simples. O instante inicial, que eu vou estar simbolizando por T0, é às 6 da manhã. Beleza? Notem que eu tenho uma orientação nessa pista aqui também, né? Eu digo que a minha posição está crescendo para a direita. Ou seja, o deslocamento dela, sempre que ela estiver indo da esquerda para a direita, vai ser positivo. E eu preciso colocar aqui, dentro desse parêntese, a unidade de medida associada às medidas de posição que eu irei fazer. E aqui, nesse caso, nós vemos que é o quilômetro. Tá bom? Beleza. Fazemos a mesma coisa na parte de baixo, né? Então aqui eu completo com quilômetro. E eu analiso aqui qual é a posição final dela nessa corrida. E nós vemos que essa posição final vale 5 km. E o instante final que ela marcou assim que terminou de correr, que é às 6h30 da manhã. Vale frisar aqui também, pessoal, que o movimento dessa bonequinha, né, por coincidência, ele começou da origem. Então aqui seria o meu zero, tá? Precisa começar da origem? Não, ela pode começar de um ponto mais à frente, mais atrás, sem problema algum. Certo? Agora, com essas informações, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos determinar o ΔS, só lembrando, né, que o ΔS vai ser a diferença de posições, vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, o nosso ΔS nessa situação vale 5 km. E o nosso ΔT, que é a diferença entre os instantes de tempo, vai ser nada mais, nada menos do que o tempo final menos o tempo inicial. Então, o nosso ΔT foi de 30 minutos, né? Que é a mesma coisa do que meia hora. Então, vamos escrever isso aqui. O ΔT é igual a 0,5 hora, tá? Só entre parênteses, isso daqui equivale a 30 minutos. Certo, pessoal? E aí? O que eu faço com essas informações? Vamos analisar com calma aqui, tá? Então, pessoal, o que nós temos de informação sobre a corrida da nossa atleta, né? Nós sabemos que ela demorou 30 minutos para percorrer uma distância de 5 km. E mais nada. A gente não sabe dizer se durante esse percurso ela correu muito durante 20 minutos e nos 10 minutos finais ela foi dando aquele trotezinho. Ou fez ao contrário, ou manteve um pace basicamente constante durante toda a trajetória. Nós não sabemos. E aí que entra a conveniência de se definir uma velocidade média, certo? Ela vai te dar uma visão global de como aquele deslocamento aconteceu num dado intervalo de tempo. Pensa o seguinte, como que seu GPS ele calcula o tempo que você demora para chegar até algum destino? Você já parou para analisar isso? Então,
admitindo, né, condições sem trânsito, o que ele faz? Ele sabe a velocidade máxima permitida em cada trecho, tá certo? E ele tem a distância de trecho a trecho, né? Então, se ele sabe essa velocidade máxima, ele vai admitir que você vai estar sempre andando com aquela velocidade. Mas o que pode acontecer, né? Sem trânsito, claro. Você pode andar acima daquela velocidade, ou seja, você vai chegar num tempo inferior ao que o GPS está te dando. Ou você pode andar abaixo daquela velocidade. Você vai chegar num tempo acima do que o GPS está te dando. Mas ele te dá mais ou menos uma estimativa de quanto tempo você vai chegar, vai demorar para chegar no seu destino, admitindo que você sempre trafegue aquela velocidade. Certo, pessoal? Então, quando a gente fala, né, de velocidade média, o que eu vou estar me preocupando aqui? Em quanto tempo eu vou demorar para realizar um determinado deslocamento? Independente se no meio da pista eu pego o engarrafamento, certo? Eu pare para lanchar, pare para ir ao banheiro. Só o que vai me interessar é o deslocamento que eu tenho para realizar e o tempo que eu vou demorar para realizar esse deslocamento. Tudo bem? É só para ter uma estimativa dessa grandeza chamada velocidade. Tá? Vamos comigo para a gente aprofundar um pouquinho mais esse conceito e entender melhor o que ele significa. Então, pessoal, pensando um pouco no que nós acabamos de discutir, a velocidade média, como que ela pode ser definida de forma mais conveniente? A velocidade média, ela nada mais é do que a taxa do deslocamento com respeito ao tempo. Certo, gente? Como eu sempre friso com vocês, toda grandeza física, a maior parte delas, tem que ser acompanhada de uma unidade de medida. E no SI, a velocidade média vai ser medida em qual unidade? Pensem bem, o ΔS, a gente mede em metros, o tempo em segundos. Logo, qualquer número que apareça para vocês com a unidade metros por segundo, ele vai estar associado a alguma velocidade, desde que você esteja trabalhando no SI. Tá certo, pessoal? Só recordando, o que é muito importante, a velocidade média, ela te dá uma visão global do movimento. Ela não te dá uma visão detalhada do movimento. Tranquilo? De boa? Vamos lá. Voltando, né, aqui o exemplo da corredora, pessoal. Como que nós calculamos a velocidade média dela naquele percurso? Vamos lá. Eu tenho que a velocidade média dela vai ser o deslocamento que ela teve naquele trecho, dividido pelo intervalo de tempo. Qual foi o deslocamento, né, da nossa atleta? Foi de 5 km. E quanto tempo que ela demorou? Ela demorou meia hora, 0,5. Fazendo essa continha daqui, né, pessoal? Nós vamos encontrar que a velocidade média dela nesse percurso é de 10 km por hora. Certo? Mais uma vez, isso não significa que ela andou o trecho todo com essa velocidade. Beleza, pessoal? Algumas observações, né, sobre a velocidade média. Essa grandeza, ela pode ser negativa? Pode, sem problema algum. Lembrem comigo que essa atleta, ela estava se deslocando no mesmo sentido o qual eu orientei como sendo positivo. Se ela estivesse se deslocando no sentido oposto, essa velocidade seria negativa, mas sem problema algum. Você sabe o que isso significa, tá bom? Então não se assuste se você se deparar com uma velocidade negativa, com um deslocamento negativo, tudo bem? Lembrem sempre da convenção adotada. Essa velocidade média, em alguns casos, pode ser zero? A resposta é sim, pessoal. Se você sai de um determinado lugar, faz um percurso qualquer e volta para esse mesmo lugar, o seu deslocamento é zero. Então a velocidade média, nesse caso do indivíduo, vai ser zero, sem problema algum. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Notem o seguinte, pessoal. Eu obtive uma velocidade aqui em quilômetros por hora. Se o problema pedisse para vocês o valor dessa velocidade em metros por segundo, ou seja, em unidade de SI, como que vocês fariam? Não tem mistério. Sempre que você quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6.
tá bom? Caso você queira fazer o processo inverso, você vai dividir por 3,6. Certo, gente? Anotem isso daqui, por favor, tá? É muito comum as questões darem informações em metros por segundo, velocidade, né? E pedir para transformar por quilômetro por hora e vice-versa também. Beleza? Vamos aplicar agora, né, essa transformaçãozinha no exemplo da nossa corredora. Então, eu tenho 10 quilômetros por hora. E quero transformar isso em metros por segundo. O que eu faço? Eu vou pegar esse 10 e dividir por 3,6. Certo? Isso daqui vai dar 100 por 36. Certo? Basta multiplicar por 10 em cima e embaixo. E daqui eu simplifico, né, pessoal? 100 você pode simplificar por 4. Então, em cima vai sobrar 25. E embaixo vai sobrar 9. E deixa em forma de fração mesmo, não tem problema algum. Essa seria a velocidade dela em metros por segundo. Uma vez que a gente tem o conceito de velocidade média bem compreendido, um de vocês pode vir e me perguntar: beleza, cara, mas como é que eu faço para descrever o movimento de um objeto ponto a ponto? Como é que eu determino a velocidade dele ponto a ponto, que nem os radares fazem? É uma excelente pergunta, e é aí que surge para a gente o conceito de velocidade instantânea. Vamos voltar na figura lá em cima para entender melhor o que isso significa? Pessoal, vamos pensar no seguinte. Em vez de ter só duas plaquinhas aqui, vamos imaginar que eu tenho diversas marcações ao longo dessa pista. Tá bom? E essas marcações elas vão estar associadas à posição da nossa corredora. Beleza, pessoal? Veja se faz sentido. Quanto mais próxima uma marcação estiver da outra, menor vai ser a chance dessa corredora mudar a sua velocidade de forma apreciável. Você concorda comigo? Nota o seguinte, né? Se eu pego a primeira marcação e a última, muita coisa pode acontecer no meio do caminho aqui, tá? Porém, se eu pego essa marcação daqui e comparo com essa, o número de eventos que pode acontecer no meio do caminho, que podem acontecer no meio do caminho, já vai diminuir. E o intervalo de tempo também que ela demora para sair dessa marcação e para essa outra daqui também diminui. Ou seja, nós temos mais precisão na descrição da velocidade nessa situação, onde a distância que ela está percorrendo vai ser menor e, consequentemente, o intervalo de tempo associado também vai ser menor. Estou supondo aqui, tá, pessoal, que ela não para em nenhum trecho nem nada do gênero, tá bom? Eu posso, por exemplo, agora ver qual vai ser a variação da velocidade dela quando ela sai dessa primeira marcação e vai para essa outra marcação que eu vou sinalizar em vermelho aqui. A quantidade de informação associada à velocidade dela, que nós temos nessa situação, entre essas duas marcações, fica mais precisa ainda, certo? Porque se ela está correndo, ela não vai acelerar muito entre essas duas marcações, nem frear muito. Vocês concordam, pessoal? Então, quanto menor for a distância entre essas marcações, maior vai ser a minha exatidão na hora de determinar a velocidade dessa menina, certo? E o que vai acontecer, pessoal? Existe uma situação onde eu torno essas marcações muito próximas uma da outra. Beleza? E quando elas estão infinitamente próximas, o que acontece? O tempo, né, que você demora para sair de uma e ir para outra também é muito pequenininho. Nesse instante, quando esse tempo é muito próximo de zero, e eu calculo essa velocidade média nesse pedacinho, eu vou estar calculando, no final das contas, a velocidade instantânea dessa atleta, que é justamente a velocidade que você está marcando num instante de tempo. Suponha que você é um PRF, tá?
Você está lá com o seu radar na beira da pista e passa um carro acima do limite de velocidade. A marcação que o seu radar vai estar te ilustrando ali é a velocidade instantânea dele. Ela é feita de forma tão rápida, que você pode associar ela a um determinado instante de tempo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? O conceito de velocidade instantânea, né? Ele é mais cobrado em vestibulares, alguns vestibulares de nível militar e também de ensino superior. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em me mandar e-mail. Pode me procurar sem problema algum, que eu vou ter o maior prazer de explicar isso com mais detalhes para vocês. Tá bom? Vamos lá. Aí você pode se perguntar também, cara, velocidade média não serve para nada? Não, gente, serve sim, pô. Serve quando você quer calcular o tempo que você vai demorar mais ou menos para chegar em algum lugar, certo? Serve para esse tipo de estimativas em viagens em geral. E também, ultimamente, né, algumas rodovias estão utilizando um radar que usa esse tipo de conceito. Ela marca a entrada do seu carro, ou ônibus, né, que seja no início da rodovia, e marca a saída desse veículo no final da rodovia. O que você pode fazer nesse tipo de situação? Se você tem, né, um certo valor de velocidade máximo que você pode atingir nessa via, e você tem a distância, você sabe o tempo que o carro vai demorar para percorrer esse trajeto. Então, se o seu carro percorrer num tempo que é acima do tempo mínimo ali da via, o que vai acontecer? Você não toma multa. Beleza, você trafegou abaixo do limite de velocidade. Porém, se seu carro passar abaixo do tempo mínimo ali para percorrer essa via, aí você vai tomar uma multa. Então, tudo em física tem alguma aplicação. Basta só você procurar. Mas você pode usar esse conceito nesse tipo de situação sem problema algum. Então, pessoal, antes de fechar nossa aula de hoje, eu vou dar uma dica aqui que vai ser muito importante no nosso estudo da cinemática, tá bom? Gráfico, pessoal, é certo de ter em provas de física, em questões de vestibulares, na sua prova do colégio, você vai se deparar com gráfico o tempo inteiro. E é importante que você saiba interpretar esses gráficos, tá bom? Mas o que eu quero trazer agora para vocês? O primeiro gráfico que eu vou trabalhar aqui com vocês é o gráfico da velocidade pelo tempo, ou seja, ele me descreve qual é o comportamento da velocidade em função do tempo. E o que esse gráfico tem de importante? A área desse gráfico, pessoal, independente do movimento que o objeto que você está estudando esteja descrevendo, ela sempre vai corresponder ao ΔS. Ou seja, ela sempre vai corresponder ao deslocamento. Tá bom? E por que eu coloco entre aspas aqui, né? Porque ela não é uma área no sentido propriamente dito. Ela não vai ter dimensão de metro quadrado, centímetro quadrado, nem nada do gênero. Mas ela é calculada da mesma forma que você calcula a área de qualquer polígono ou áreas em geral, tá bom? Então guardem essa informação, porque eu vou usá-la em aulas futuras. Beleza, pessoal? Então, com isso, chegamos ao final da nossa aula, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal, mas não acabou por aí. Nós temos uma aula de exercícios para colocar em prática tudo que nós vimos hoje e fixarmos melhor esse conteúdo na sua mente. Tá bom? Um grande abraço e te vejo lá!